Campina Grande, quarta-feira, 22 de novembro. Hoje celebra-se o Dia do Músico e o Dia da Música, uma das artes mais belas que nós temos e que nós desfrutamos de músicas que falam e elevam o nosso coração. Portanto, parabenizamos a todos os músicos pela passagem do Dia da Música. Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo mais um estudo sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ouviremos também o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma palavra muito importante sobre recomeço. Portanto, continue conosco. Antes, porém, eu quero lembrar a toda a comunidade evangélica, a toda a sociedade campinense, que a Igreja do Calvário, neste próximo sábado, estará celebrando o 52º aniversário de organização eclesiástica. E também o Conjunto Coral estará celebrando 43 anos de ministério de louvor na Casa do Senhor. Você está cordialmente convidado. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Contaremos também com a participação da orquestra do bairro da Liberdade, da Assembleia de Deus, Louvores Eternais. Venha, prestigie esta festa que é nossa, que é sua e que é de toda a comunidade evangélica. Neste sábado, portanto, e no próximo domingo. No sábado pregará o pastor Alexandre Ximenes, especialmente convidado da cidade do Recife. No domingo, o pastor Orlando. Portanto, essa é a nossa programação do aniversário da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Sara Kali. Você não pode perder. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a palavra sobre recomeço. A Bíblia, a palavra de Deus, é eloquentemente clara em nos informar que temos fraquezas, muitas fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Isso significa que não há homem, mulher que não pequem. Temos falhas. Alguns erros que são deliberados, outros são até inconscientes. Falhamos, fracassamos tantas vezes. Porém, o Deus a quem servimos e amamos, o Deus de toda graça, está sempre pronto a nos perdoar, sempre que nós recorremos a Ele com o coração quebrantado e arrependido. Na verdade, a vida é feita de recomeços e recomeços. Deve ser assim, dentro de casa, por exemplo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Deve ser assim nos nossos relacionamentos. A palavra de Deus chega a dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que Deus está dizendo na sua palavra é o seguinte: ainda que você tenha caído, ainda que você tenha ido ao chão, ainda que você esteja sofrendo hoje as agruras das consequências das suas escolhas erradas, dos seus pecados, há esperança ainda para você, há perdão para você, há restauração para você, há a possibilidade do recomeço. A questão não é se desesperar, a questão não é endurecer o coração, a questão não é dizer, bom, agora não tem mais jeito para mim. Sempre que existir um coração quebrantado, Deus nunca vai rejeitar esse coração quebrantado. Talvez você está aí cansado, estressado, desanimado, até pensando em jogar a toalha, desistir da sua vida, desistir do seu casamento, desistir da sua família, desistir do seu país.
eu quero dizer a você, há esperança. Um dia o pródigo que saiu de casa e dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta, passou a cuidar de porcos e a ter necessidades básicas, até o momento que se lembrou do pai, da casa do pai, onde havia pão com fartura, e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando ele retornou, o pai correu para abraçá-lo, para beijá-lo, trazendo-lhe roupas novas, sandália nos pés, anel no dedo, e fez uma grande festa de recepção. Sabe por quê? Porque há a possibilidade do recomeço, do perdão, da restauração, da restituição. Não fique prostrado, levante a cabeça, põe os pés na estrada, volte para os braços de Deus, volte para a sua família, volte para aqueles princípios que governaram a sua vida e abençoaram o seu coração. Porque hoje eu preciso, com todas as letras, lhe dizer: hoje é dia de recomeço. E vamos ler na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, apenas os 3 primeiros versículos. Capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Onde nós vamos nos deter por alguns instantes, estudando esse capítulo. Leiamos. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Podem sentar. Eu espero, meus irmãos, que na introdução desse estudo de hoje, você compreenda todo o conteúdo, todo o restante do nosso estudo de hoje. Por que eu estou falando assim? Porque a Bíblia, ela, quando fala sobre esse assunto escatológico, sobre escatologia, a Bíblia não fornece datas, fornece dados e fatos. Isso é muito importante. Se você gravar essa frase, você vai entender todo o resto do estudo. Repito, a Bíblia, tratando de assuntos escatológicos, não fala ou não apresenta ou não fornece datas, mas dados e fatos. Isso aconteceu quando Jesus veio a primeira vez, quando ele estava para vir ao mundo. Não vai ser diferente quando ele voltar uma segunda vez. E nós vamos ver pelo menos 3 fatos para poder a gente entender o estudo de hoje à noite. Lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, nós vemos o primeiro exemplo fornecido pelas Escrituras, anunciando ou fazendo a enunciação da vinda do Salvador, do nascimento de Jesus. Então, lá em Miqueias 5, 2, este profetizou dizendo: e tu, Belém, falando da cidade de Belém, onde Jesus haveria de nascer,
Miqueias 5:2, profetizou que Jesus nasceria em Belém, mas não deixou data. Disse que ele nasceria em Belém, não disse quando, não disse o dia, o mês ou o ano. Quando Jesus estava para nascer, também foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que ele nasceria de uma virgem. Nasceria de uma virgem. Ele não disse quando, mas que ia nascer de uma virgem. Veja que não há referência, não há citação dizendo tal mês, tal ano, em tal século, mas apenas citou como isto ia acontecer. E o terceiro e último exemplo está também ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 53, quando Isaías descreve o perfil de Jesus, descrevendo de uma forma muito humilde o rei que haveria de nascer, que haveria de reinar sobre Israel. Não tinha aparência, nem formosura, olhávamos para ele, não havia nenhuma beleza que nos atraísse. Era o mais desprezado dentre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. Isaías profetiza tudo a despeito do perfil de Jesus. Agora, não obstante haver essas três informações, havia milhares de outras informações. Eu estou citando apenas três para a gente não perder muito tempo. Nem todos, mesmo sendo sabedores que haveria de nascer o Messias em Belém, que também haveria de nascer de uma virgem, e mostrando todo o perfil dele, nem todos os que estavam informados a esse respeito esperavam Jesus. Nem todos, alguns, apenas alguns. E aí nós vamos ver esses alguns, também vamos citar apenas três dentre estes. O primeiro deles foram os magos. Os magos foram a Belém para adorá-lo, porque haviam sido informados, haviam sido também conduzidos, encaminhados através de uma estrela. E eles chegaram lá em Belém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque viemos para adorá-lo, porque vimos a estrela. E quando falou para Herodes, ele ficou enciumado e mandou matar todas as crianças pela data, depois de tanto esperar os magos voltarem, mas eles não voltaram, não retornaram pelo mesmo lugar, de forma que somente os magos foram realmente a Belém para adorar Jesus. Um segundo exemplo que temos de alguém que estava esperando Jesus, não obstante não soubesse o dia, mês e ano ou data, foi um homem chamado Simeão e uma anciã chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, conforme está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25, 26 e 36 a 38. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava, grave essa frase, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Veja bem, dentre muitos, apenas alguns esperavam, dentre eles, Simeão. E Ana também, uma mulher avançada em idade, 80 anos, que era viúva, né? E chegando naquela mesma hora em que José e Maria levaram o menino para ser consagrado, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino. E todos que esperavam a redenção do Senhor, eu citei Lucas 2, 36 a 38. Então, vejam bem, os magos, vamos juntando aí as pecinhas, Simeão e Ana. Mas mesmo Jesus, depois de ter vindo e ter cumprido tudo que estava escrito a seu respeito, quando ele ressuscitou, nem todos acreditaram que ele havia ressuscitado. Os próprios apóstolos que andaram, que conviveram com ele, a exemplo de Tomé, que Pedro negou e Tomé não acreditou quando disseram que Jesus tinha ressuscitado.
Agora chama a atenção, 2 discípulos, um deles chamado Cleofas, eles iam viajando para um lugarejo, uma aldeia chamada Betânia, desculpe, Emaús, obrigado, Emaús, eles iam caminhando para Emaús. Emaús ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, poucos quilômetros, e enquanto eles caminhavam, eles estavam conversando entre si, que aquele era o 3º dia que Jesus havia padecido, e até então ele tinha prometido que voltaria, ressuscitaria, e até então não tinha voltado. Só que Jesus apresentou-se-lhes e andou com eles alguns quilômetros durante aquela viagem. E diz o texto que eles comentavam entre si a despeito de Jesus, e nós vamos ver no capítulo 20, versículo 21 do capítulo 24 de Lucas. Um deles, chamado Cleofas, respondeu quando Jesus apresentou-se a eles, porque Jesus disse: o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão comentando? Qual é a conversa de vocês? E eles disseram: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Como se Jesus fosse um desconhecido. Quais? Aí veja qual foi a resposta deles no verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que estavam lá no túmulo, das que conosco estavam, nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, disseram: olha, o túmulo estava vazio, ele não estava mais lá, e veio um anjo. Vocês conhecem o resto da história. Porque buscais dentre os vivos entre os mortos aquele que está vivo? E Jesus mesmo se identificou aquelas mulheres. No verso 31, enquanto eles caminhavam, chegando próximo à aldeia de Emaús, então eles viram que já estava anoitecendo, chegaram para Jesus e disseram: olha, não tendo reconhecido ainda, nem o identificado como Jesus, disseram: não continue, era um viajante, não vá, já a noite já declina, e fica ruim para você viajar, pernoite aqui conosco. Jesus então atendeu o convite, e enquanto sentavam-se à mesa para fazer a primeira refeição, aquela refeição, Jesus, no partir do pão, quando levantou suas mãos, foi reconhecido pelo sinal dos cravos, e eles reconheceram que aquele personagem que eles até então desconheceram, tratava-se do próprio Jesus. E aí eles disseram essa frase, que eu chamo a sua atenção, quando eles reconheceram. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram, verso 32, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Preste atenção, somente aqueles que esperam Jesus estão em sintonia, têm discernimento de que os fatos e de que os acontecimentos prenunciam a sua breve volta, como foi na sua primeira vinda. Voltando aqui, recapitulando, os magos, Simeão, Ana, e agora aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, mesmo tendo depois de Jesus haver ressuscitado. Não será diferente na sua segunda vinda, não será diferente. Por isso, eu chamo a atenção de vocês para o tema do estudo de hoje: não perca a esperança da volta de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque nós poderemos
diante de tantos acontecimentos, acharmos que Jesus nem vai voltar mais. Por isso, eu chamo a sua atenção, não será diferente para a sua segunda vinda. Aliás, já naqueles primeiros séculos da história da igreja, os cristãos estavam esperando Jesus vir para aqueles dias. Já naqueles primeiros dias. Não era o que estava Paulo descrevendo, conforme o pastor Antônio Júnior semana passada falou, a despeito da preocupação deles, porque alguns dos seus parentes já tinham morrido, e eles estavam agora preocupados. E aí, quando Jesus chegar agora, que ele está chegando, ele vai voltar, como é que vai ser, como é que vai ficar a situação daqueles nossos parentes que morreram? E foi por isso que Paulo abriu os olhos dele e o entendimento, creio que movido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e falou com muita clareza que não era como eles estavam pensando. Por isso que ele começa no capítulo anterior: finalmente, irmãos, não quero porém que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Portanto, meus irmãos, já naqueles dias havia uma ansiedade, uma expectativa muito grande no coração dos cristãos de Tessalônica, ou de Salônica hoje, preocupados com relação quando Jesus haveria de vir. E se naqueles primeiros dias já havia essa expectativa, imagine nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, né? Então ele deixou muito claro que voltaria, porém não disse quando. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse advérbio de tempo, quando. Quando? Nesse capítulo que nós lemos, Paulo está mostrando para aqueles cristãos, quando ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque eles já estavam tão informados, tão bem informados, pelas pregações dos apóstolos, pelo testemunho daqueles que haviam convivido com Jesus após a sua ressurreição, que eles não tinham que ter dúvida nenhuma. E se aqueles apóstolos, alguns deles, a exemplo dos 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, estavam indagando, esse é o 3º dia, ele ainda não ressuscitou, ainda não apareceu, então havia uma certa ansiedade, uma expectativa muito grande, mas poucos eram aqueles que acreditavam. Os próprios judeus indagavam a Jesus, conforme vemos lá em João capítulo 10, verso 24 a 26, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelavam: até quando, olha aqui o advérbio de tempo, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo isso para os judeus que o haviam rejeitado, que o haviam desprezado. Então, naqueles primeiros dias da igreja, somente os cristãos, e alguns até estavam achando que Jesus não ia voltar mais e que o tempo ia passar, eram poucos aqueles, portanto, que aguardavam Jesus voltar. Então preste atenção, irmãos, que os crentes de Tessalônica, nem todos, mas alguns, já aguardavam o Senhor Jesus para aquela época, para aqueles dias, e por isso eles estavam preocupados, como era que ia ser o destino daqueles seus familiares que haviam partido. Em contrapartida também, nós vemos ainda que Paulo, no capítulo 4, versículo 13 desta epístola, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. É que naqueles dias já havia uma esperança, uma expectativa muito forte da iminente volta do Senhor Jesus. Essa expectativa era muito forte devido às perseguições do Império Romano. Cristãos eram mortos, eram torturados. Já naqueles dias, então, eles disseram: é a grande tribulação que está chegando,
e os cristãos estão padecendo, estão sofrendo. É por isso que Jesus está às portas, Ele vai voltar. Porém, lembro mais uma vez, Jesus não deixou data marcada, nem dia, nem hora. Ele, sendo indagado pelos apóstolos, quando ele haveria de vir, ele disse: nem eu como homem, nem os anjos, somente o Pai. Então, na história da igreja, desde os primórdios, passado o primeiro, segundo, terceiro século, até os dias atuais, todos os cristãos em toda a face da terra esperam Jesus voltar. Amém? Misericórdia. Amém, irmãos? Parece que os irmãos não estão esperando Jesus voltar. Agora, deixem-me lhes dizer uma coisa. Sabe por que Jesus não disse a data que ele haveria de voltar? Para que nenhum cristão, em nenhuma época da história da igreja, em nenhum período do tempo, dos séculos passados, ficassem imaginando: ele só vem daqui a 10 anos, então eu não vou nem me preocupar. Ele só vem daqui a 100 anos, então eu não vou me preocupar. Ele só vem daqui a 2000 anos, ou daqui a não sei quantos séculos, eu não vou me preocupar. Quando estiver bem pertinho, aqueles que conviveriam na época que ele marcasse o dia, o período, o tempo, a data, então estariam mais atentos. Vamos ficar devendo a continuidade desse estudo no próximo programa. Mas antes de encerrarmos, lembro mais uma vez o aniversário da Igreja do Calvário no próximo sábado e domingo. Inclusive, nós vamos encerrar o nosso programa hoje ouvindo a orquestra Louvores Eternais, que estará brilhantando o aniversário da nossa igreja no próximo sábado, quando na ocasião pregará o pastor Alexandre Ximenes. Todos tenham um bom dia, deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus quiser. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador? Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta,
o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz, só Jesus faz.